Oi, gente, tudo bem? Eu quero continuar agradecendo as pessoas que estão entrando em contato comigo. Tem sido assim muito bom, muito gostoso poder conversar com vocês, né, entre aspas, e saber de novas histórias e trocar ideias. Então está sendo assim, um relacionamento muito gostoso e muito bom. E você pode ficar à vontade para continuar perguntando, continuar fazendo comentários, e eu vou ter assim, o menor prazer de responder e me relacionar com vocês. Muito obrigada. E hoje o assunto que eu quero tratar com vocês, provocando assim uma reflexão em vocês, é superando tragédias. Até porque algumas pessoas me pediram para falar algumas coisas sobre isso, uma vez que o nosso país está vivendo aí as consequências de uma tragédia realmente, né, que aconteceu agora em Brumadinho. Então muita gente sofrendo, muitas perdas, e então isso comove, né, as pessoas, mesmo que não estejam diretamente ligadas na situação, então remete a lembranças, né, de perdas também. Então eu queria fazer algumas reflexões acerca desse assunto. E essa questão de Brumadinho, eu creio que eu vi um depoimento de um senhor que perdeu a filha, e ele falou uma coisa muito interessante, realmente. Ele falou, a morte é natural, ela vai acontecer em algum momento. Agora, o que está provocando indignação em nós é porque ela foi provocada por negligência, né, por falta de responsabilidade com a segurança, com a vida das pessoas. Então, esse fato, nesse momento, né, dessa tragédia especialmente, tem sido um ingrediente assim, muito amargo e muito indigesto. Né? Eu creio que seja assim, uma coisa mais difícil ainda para aquelas pessoas poderem se conformar, né, e se superar. Mas eu não vou falar da Vale e nem dos erros, de acertos, nada disso, minha questão aqui não é essa, mas eu estou querendo dizer realmente do impacto que causa nas nossas emoções, na nossa vida, nessa questão do sofrimento. Que pode ser uma perda como a morte, como pode ser uma demissão, pode ser uma traição, ou então uma separação, ou alguma coisa que causa um impacto, que causa uma indignação, um sofrimento muito profundo e muito forte. Né? Então isso tem um efeito muito devastador na nossa psique e consequentemente também no nosso corpo físico. Mas isso tudo depende muito da forma como cada um recebe esse impacto. Então, eu costumo dizer que psicologia não é ciência exata. Então, cada um tem um mundo particular, um universo diferente, cada um de nós reage de forma absolutamente exclusiva e particular frente às questões, né, das situações e sofrimentos, enfim, né, das coisas que acontecem. Então, vários fatores influenciam para essa resposta a esses fatos serem diferentes. Por exemplo, a personalidade da pessoa, né? Perfil de personalidade. As pessoas que são mais racionais, que são mais práticas, né? e são mais exigentes, mais poderosas, né? Vamos dizer assim, mais fortes emocionalmente, via de regra, teoricamente, a gente não pode dizer com certeza absoluta, mas tem mais propensão de resolver essas questões, né, de perdas, de tragédias com menos dificuldade. Tudo isso é muito teórico. Né? São frutos assim, de observação, são frutos de pesquisas, etc. Mas, como eu falei antes, cada um reage de uma maneira diferente. A outra pessoa que tem um perfil mais fragilizado, mais sensível, né? Então ela vai provavelmente ser mais impactada de uma forma mais profunda e vai sentir, né, essas dificuldades, essas tragédias, esses impactos com mais força e com mais possibilidade de maior sofrimento com mais intensidade e adoecimento também. Uma outra questão também que penso influencia é a fé. Né? Isso já foi até provado, né, cientificamente, que as pessoas que têm fé, elas são mais propensas a ter mais saúde, tanto física quanto emocional, porque elas contam, né, com uma força do sobrenatural. E isso faz toda a diferença na sua saúde, né, psicológica e emocional. E também
o que acontece, que a gente pode observar, é a intensidade dos vínculos, né? No caso de morte, a intensidade do vínculo que você tinha com a pessoa, o quanto a pessoa era significativa na sua vida, isso também influencia muito, né? E até chega a ser cômico, né, se não fosse trágico, mas eu conheço realmente algumas pessoas, tipo umas 3 ou 4 mulheres que ficaram viúvas e ficaram melhores, rejuvenesceram, acharam que se conversar com elas, falaram que ficou melhor desse jeito, tem mais tranquilidade, tem mais liberdade, mas são pessoas que provavelmente não tinham um vínculo forte com maridos, não viviam bem, ou talvez até tivessem emocionalmente já separadas e desinteressadas, então a morte deles não fez diferença. Agora, para aquelas pessoas que têm um relacionamento estável, equilibrado, satisfatório, né, de cumplicidade, quando acontece a ruptura, por exemplo, nesse caso, né, a pessoa vai sofrer terrivelmente, dependendo do temperamento e da forma como ela é impactada. Então, essas coisas são assim, extremamente relativas e extremamente particularizadas, né? E o que acontece, na verdade, o de mais importante, não são os fatos em si, mas é o que acontece dentro da gente, o que acontece na gente, como a gente vivencia, né, a intensidade e o valor que a gente dá para cada vivência, né, de dor, de sofrimento, seja lá o que for, isso sim é que vai fazer a diferença. Mas tem algumas coisas assim que a gente observa com frequência, que também não é regra geral e nem receita de bolo, mas que a gente observa frente a situações assim muito difíceis, trágicas, né? A primeira coisa que via de regra acontece é a negação. Por aquilo ser tão forte e ser tão difícil de digerir, né, que as pessoas negam, né? Falam que não, parece que não é com elas, ficam confusas, né? Parece que não estão acreditando no que está acontecendo e negam o que aconteceu. Então, a negação é uma das coisas que pode acontecer. Depois disso, pode acontecer uma raiva, né? Uma indignação, uma raiva por ter acontecido exatamente comigo aquela situação, né? Por que eu perdi o emprego, por que, né, que aconteceu uma separação, por que aconteceu um empobrecimento, por exemplo, né? Então as pessoas sentem uma indignação, sentem uma raiva e ficam naquele lugar de vítima, né, da situação. Às vezes pode caminhar isso aí para uma depressão. Então ela se isola, ela fica ali se sentindo impotente, ruminando aqueles fatos, aquela situação toda, perde o ânimo, se pode ser feito de uma forma mais grave ou menos grave. E o próximo passo, né, se ela tiver uma vida assim saudável, emocionalmente saudável, é de aceitação gradual da realidade. Entrar em contato com a realidade, né, e aceitar realmente o que aconteceu, buscar os recursos internos, buscar os recursos em Deus, se é uma pessoa que tem fé. E aí ela vai se acomodando, né, vamos dizer assim, se adaptando àquela situação nova, seja ela qual for, né, e vai em frente. Eu conheço, inclusive, um caso de um amigo que perdeu a única filha que ele tinha, ela suicidou e ele sofreu horrores, realmente ficou muito mal, mas conseguiu se superar. Um homem de muita fé, conseguiu se superar, voltou a estudar. Hoje ele é um terapeuta que ajuda famílias enlutadas, ajuda famílias que têm essa questão, né, do suicídio, pessoas que estão querendo suicidar, então virou uma referência na cidade. Então, quer dizer, ele realmente aproveitou, né, vamos dizer assim, entre aspas, todo aquele que é de sofrimento, ressignificou, se superou e fez alguma coisa de útil, não só para ele pessoalmente, mas para a vida de muitas pessoas que estão sendo edificadas, estão sendo ajudadas a partir do sofrimento, né, e do drama que ele viveu. Então, realmente, cada pessoa faz um movimento, né, diferente. E sempre lembrando que o tempo do calendário não é o tempo do coração. Né? Tem pessoas que falam assim, já passou 3 meses e ela não resolveu ainda, ou então já passou 1 ano, ou não sei o quê. Então, sempre lembrar, né, de ouvir as pessoas com respeito, ouvir as pessoas com paciência, entender que esse tempo do coração, o tempo emocional é diferente do tempo do calendário, e sempre estimular as pessoas a buscar os recursos dela, buscar os recursos externos, se for necessário, para poder se superar. Porque, infelizmente, né, o sofrimento ele é inerente ao ser humano e em algum momento, por algum motivo, nós temos que passar por ele, né, por alguma coisa que acontece sem a gente querer e que vai nos aborrecer.
E precisamos desses recursos, né, para conseguir superar e nos fortalecer até, né, através dessas experiências. Então, eu espero que tenha provocado em você reflexões que sejam significativas e que você consiga realmente, independente do que você estiver passando, se estiver passando por alguma tragédia, se supere, vá em frente e aproveite, né, vamos dizer disso aí, para ser uma pessoa melhor, para além da dor e além do sofrimento. E se você gostou desse vídeo, faça comentários, acione o sininho, faça a inscrição, dê o seu like, faça perguntas para mim, porque vou ter um enorme prazer de continuar relacionando com você, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.